Olá, cursistas, sejam bem-vindos à nossa próxima aula. Meu nome é Fernando, professor de Matemática do Instituto Federal do Maranhão, campus Viana. Na aula de hoje, vamos falar mais sobre frequências, seus tipos e também o que é um histograma. Vamos à aula? Na aula anterior, a gente já falou sobre frequência, né? Lembrando, o conceito de frequência é a quantidade de vezes que um dado está se repetindo. Já a frequência relativa são os valores das razões entre a frequência absoluta daquele dado e a frequência total. Como símbolo, nós vamos usar o FR, né? Então, portanto, fica FR igual a razão entre FI sobre N. A frequência relativa vai ser representada sempre como um número decimal, de 0 até 1. Bom, agora temos um exemplo para entender melhor como registrar as frequências. Em uma escola foi realizada uma pesquisa sobre a preferência musical dos alunos do ensino médio matutino. Foram entrevistados 24 alunos aleatoriamente, ou seja, foi feita uma amostragem. E as opções preferenciais dos entrevistados foram organizadas na seguinte tabela. Então está aí, né, de acordo com como foi obtendo as respostas, foram colocando nessa tabela. Então o que a gente tem aí são o que a gente chama de dados brutos. Bom, agora vamos organizar esses dados brutos em uma tabela de frequências. Então nós temos a primeira coluna, são os estilos, né, musicais. Tem o sertanejo, gospel, MPB, rock, pagode, que foram os que apareceram, né, na amostragem. E vamos conferir então qual é a nossa frequência total, né? O enunciado já tinha dito, foram 24 entrevistados, né? Caso você não lembre, ó, só contar aqui, temos uma tabela com 4 linhas. Quantas colunas? 3, 4, 5, 6 colunas. 4 vezes 6, 24. Temos aqui um total de 24 valores. Esse valor é o que a gente pode chamar então de nossa frequência absoluta total. Bom, agora vamos contabilizar, né? Quantas vezes o estilo sertanejo foi citado. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então a nossa frequência absoluta do estilo sertanejo vai ser 6, né? Mesma coisa, vamos contar agora quantas vezes o gospel foi citado. 1, 2, 3, 4. Então a frequência absoluta do gospel é 4. MPB, 1, 2, 3 vezes, né? Então a frequência absoluta da MPB é 3. Rock, 1, 2, 3, 4, 5. A frequência absoluta do rock foi 5. Por último, pagode, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos uma frequência absoluta do pagode igual a 6. Somando tudo tem que dar 24. Se não der, ou você esqueceu de contar alguém, ou contou mais de uma vez o mesmo valor. Vamos verificando aqui, dá 10, 13, 5, 18, mais 6, 24. Fechou a conta. Agora, como vamos obter a frequência relativa? Como a gente viu no conceito, a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta dessa classe pela frequência total. Então, vamos fazer aqui uma divisão, né? Razão é divisão, de 6 por 24. O resultado desse número decimal. Como eu disse, né? A frequência relativa sempre é um número decimal que varia de 0 até 1. Agora, a frequência relativa do gospel. Vamos fazer 4 dividido por 24, que dá esse número decimal. Observe que aqui vai dar uma dízima periódica, 1,6666666. Mas como eu escolhi representar com 4 casas decimais, então a gente arredondou a quarta casa decimal para 7, né? Próximo passo, frequência relativa da MPB. Divide 3 por 24, obtemos esse número decimal. Agora vamos dividir 5 por 24 para obter a frequência relativa do rock. Dá esse número decimal. E agora vamos dividir 6 por 24, que já foi feito, ó. Aqui em cima vai dar o mesmo valor, né? 0,25. Agora devemos somar tudo. E ao somar a frequência relativa, total tem que dar 1. Agora, se eu cometer algum erro aqui no arredondamento, por exemplo, se eu não tivesse colocado aqui 7, deixado 6, aí ia faltar, né? Ia dar 0,9999. Mas aqui, ao somar, né?
7, 3, 10, vai dar 0, vai 1. 1 e 6, 7. 7 mais 8, 15, mais 5, 20. 0 vai 2. 2, 5, 7, mais 6, 13, mais 2, 15, mais 5, 20 de novo, vai 2. 2 e 2, 4, 5, 6, 8, 10. Ou seja, dá 1,000. Bom, essa tabela ela também poderia ser escrita de outra forma, onde a variação, onde a diferença vai ser aqui como eu vou representar a frequência relativa. Porque observe, esses números decimais, se eu multiplicar por 100, vira uma porcentagem. Então eu posso escrever a frequência relativa na forma de porcentagem. Para isso é obrigatório colocar o símbolo de porcentagem aqui, para deixar bem claro porque que esses valores estão passando de 1. Porque agora, como é porcentagem, né, vai variar de 0 até 100. Então nós vamos ter esse número aqui multiplicado por 100, né, vira 25. Esse multiplicado por 100, né, 16,67. Multiplicado esse outro aqui por 100, 12,50. Esse outro por 100. Multiplicar por 100, a Bíblia desloca duas casas, né? Ao fazer essa soma, vai dar 100%. Bom, agora vamos falar da frequência absoluta acumulada, que é representada pelo FI, só porque o F agora é maiúsculo. Então, isso é o número de vezes que uma variável assume um valor inferior ou igual a esse valor. Temos também a frequência relativa acumulada, que também é representada com F maiúsculo, que são as razões entre a frequência absoluta acumulada da classe FI e a frequência total N. Não entenderam? Vamos ver aqui na prática. Primeiro vamos ver um gráfico fazendo a comparação da frequência absoluta com a frequência absoluta acumulada. Então, como nós estamos agora na época da Covid, né, sendo noticiado aí o tempo todo, né, procurei dois gráficos, encontrei dois falando sobre isso, né. Então, esse gráfico aqui é um gráfico que representa os casos novos de Covid por data de notificação. O que nós temos aqui? A cada dia foi registrado quantos casos novos surgiram. Então, essas barrinhas que nós estamos vendo aqui, que está bem pequeno de se ver, né? Cada barrinha dessa representa quantos casos foram confirmados naquele dia. Então, notem que vai aumentando, né? À medida que o contágio vai acontecendo, vai aumentando o número de registros de casos, até que a gente percebe que aqui parece que teve o seu ponto máximo e agora ele está em diminuição, né? O gráfico parece que agora tem uma tendência de diminuir. Lembre-se que a gente falou em outras aulas, né, que a importância de visualizar gráfico, de fazer gráfico, era para poder observar padrões, né? Então é isso que nós estamos vendo aqui, ó. Primeiro teve um padrão de aumento sucessivo, aí parece que chegou no máximo e agora a gente está percebendo uma queda, né, nesses dados. Então existe agora uma tendência a continuar essa queda, né? E assim a gente conseguir se livrar da Covid. Daí a importância de você trabalhar com gráfico, visualizar gráfico, poder ver esses padrões. Bom, então esse tipo de gráfico ele está representando a frequência absoluta. Não é isso? Está registrando a quantidade de casos por dia, né? A quantidade de casos confirmados. Na frequência acumulada, o gráfico ganha esse formato aqui. O que vai acontecer nesse gráfico? Primeiro dia teve tantos casos. Segundo dia teve mais tantos, ele acrescenta, vai somando. Terceiro dia vai somar com os resultados do terceiro dia mais os dois anteriores. E por isso o gráfico vai aumentando. Ó. Se a gente comparar aqui o período do tempo, está muito difícil de ver, mas esse período de tempo é o mesmo período de tempo aqui. E também é sobre casos de Covid, né? Por data de notificação, só porque agora é acumulado. Certo? Então, por isso, ó, esse gráfico aqui, ele vai somando os valores dos dias anteriores e ele vai sempre aumentando, tá? O que vai acontecer quando chegar a zerar? Quando chegar a zerar, esse gráfico aqui vai virar uma linha reta. Ele não vai mais subir. Então, quando ele parar de subir, indica que ele está sendo somado, vamos dizer assim, somado com zero, por isso não está mais aumentando. Entendido? Então, aqui a gente percebe a diferença entre gráfico feito com frequência absoluta e outro gráfico feito com frequência absoluta acumulada. Agora nós vamos
fazer esse cálculo das frequências acumuladas, tá? Tanto da frequência absoluta acumulada, como da frequência relativa acumulada. Então, o que nós vamos fazer? A primeira frequência acumulada vai repetir essa frequência absoluta. Por quê? Porque a quantidade de sertanejo registrado foi 6, né? Então, aqui como é o primeiro registro, vai ser 6 também. E agora, usando a definição, essa segunda frequência, ela vai ser essa segunda frequência absoluta somada com a anterior. Então, vamos fazer aqui a soma de 4 com 6, que vai dar 10. Certo? Então, a frequência acumulada dessa segunda classe é 10. Bom, agora vamos fazer a frequência acumulada da terceira classe. Então, a frequência acumulada da terceira classe vai ser a soma desses 3 valores. Mas observe, eu já tenho a soma de 4 com 6, né? Deu 10. Então, basta eu fazer a soma desses dois aqui, ó. 10 mais 3 vai dar 13. Então, 13 é a soma de 3, 4 com 6. Para obter agora a frequência acumulada da quarta classe, eu vou ter que fazer esse 5 somado com todos os antecessores. Esse que diz lá a definição. Mas como a soma desses 3 aqui dá 13, então basta fazer 5 mais 13, que vai dar 18. 18 é o resultado da soma dessas 4 classes. Para obter a frequência acumulada da quinta classe, eu vou somar então todos esses valores. E lógico, vai dar 24. Esse espaço aqui fica vazio, tá, gente? Não vamos colocar nada não. A frequência relativa acumulada é a mesma ideia. A primeira frequência relativa, ou seja, a frequência relativa da primeira classe, não muda, continua sendo a mesma frequência relativa. Agora, a partir da segunda classe, a frequência relativa acumulada é a soma da segunda com a primeira classe. Somando vai dar esse valor. A frequência relativa acumulada da terceira classe é a soma desses 3 valores. Ou simplesmente somar esses dois, né? Porque esse aqui já é a soma desses dois aqui. Vai dar esse valor. E assim por diante. A frequência relativa acumulada da quarta classe é a soma desses 4 valores, né? Da quarta classe e das anteriores. É isso. E a última classe vai ser a soma de todas, deu 1. É claro que a frequência relativa, lembre-se, a gente pode representar na forma de porcentagem. A estratégia de montagem da tabela é a mesma. Tá? Só coloquei aqui de lado para vocês poderem perceber, né, ó, que só o que aconteceu foi que eu multipliquei esses valores aqui por 100 e por isso a vírgula deslocou 2 casas. E agora, lembrando, isso aqui está em porcentagem, por isso que o valor está variando de 0 até 100. Bom, agora imagine a seguinte situação. Nós fizemos um levantamento sobre a altura, certo? E as alturas dos alunos variaram muito. Teve poucos alunos que tiveram a mesma altura. Então imagine se eu faço, mesmo que eu faça um levantamento com somente 30 alunos por amostragem, se poucos valores se repetiram, então provavelmente minha tabela vai ter várias classes, vai ter várias linhas. E isso vai dificultar a representação dessa tabela, não vai ser tão fácil assim de você conseguir analisar e interpretar esses dados. Certo? Então, para resolver esse problema, o que a gente pode fazer? É o que a gente chama de distribuir as frequências em classes. Mas não é... Lembre que eu estava chamando agora há pouco cada linha de classe, né? Mas aquelas classes eram classes unitárias, ou seja, cada classe só tinha um valor. Agora não, nós vamos distribuir essa frequência em um intervalo de classes. Certo? Então, caso as colunas da tabela de distribuição de frequência contenham muitos valores elencados, podemos reduzir a quantidade desses valores agrupando-os em intervalos que chamaremos de classe. Aí, como foi dito, vamos pensar na situação das alturas, né? Do educando de uma classe do segundo ano de matemática, obtemos esse valor. Olha só, são poucos valores que se repetem aqui. O que a gente pode notar que está se repetindo? 1,63 repetiu 2 vezes. Acredito que não repetiu mais de 2 vezes. 1,60 também repetiu aqui, aqui também, mas não repete mais. Né? Tem poucos valores que se repetem. Então essa nossa tabela, se a gente fizer do jeito que está aqui, ela vai ter tranquilamente mais de 10 linhas. Tá? Então isso não vai facilitar
a interpretação. Se for fazer um gráfico disso, o gráfico vai ficar parecido com aquele gráfico que eu mostrei agora há pouco. Então vai ter muitas barras, vai ficar difícil de você ler, porque as fontes vão ficar pequenas. Então, nesses casos, é melhor a gente utilizar essa estratégia. Certo? Vamos ordenar esses dados, mas agrupando-os em um conjunto de dados, que vai ser chamado de intervalo de classe. Tá? Como fazer isso? Primeiro passo, a gente vai colocar todos aqueles dados em ordem crescente ou decrescente, que a gente chama de roll, né? Então, eu coloquei eles em ordem, certo? Observe, voltando aqui para o gráfico anterior, ó. Aqui estava começando com 1,72, que foi o primeiro aluno que foi medido. Terminou com 1,30, que foi o último aluno que foi medido. E agora, nós temos aqui, ó, o primeiro valor é 1,08, ou seja, foi a menor altura obtida, certo? E 1,75 foi a maior altura obtida. Então, foi colocado em ordem, ou em roll, certo? O próximo passo é a gente identificar os extremos, ou seja, quem é o menor e quem é o maior valor. Então, o menor valor está bem aqui, né? Logo no início da nossa tabela, né? Na primeira linha, primeira coluna. E o maior valor vai estar na última linha, última coluna. Daí a importância de colocar em ordem, certo? Para a gente poder, na verdade, a gente só coloca em ordem para poder encontrar quem é o menor e o maior valor. Ah, professor, tem como eu fazer isso sem colocar em ordem? Numa tabela pequena como essa, com poucos dados, dá para fazer. Agora imagine se você tivesse feito esse levantamento em uma escola que tem 1000 alunos. Aí complica, né? Como é que você vai encontrar o menor valor e o maior valor olhando uma tabela com 1000 valores? Okay? Até dá para a gente fazer utilizando software, que é o que a gente vai falar mais na frente, né? Como utilizar software para poder fazer esse trabalho. Esse trabalho não é um trabalho fácil, não é um trabalho árduo. Então a gente usa a tecnologia nesses trabalhos mais complicados, não é isso? Então, identificando aqui, ó, destacando, esse é o menor valor, esse é o maior valor. Então, vamos identificar esse maior valor aqui, que é um limite, né? Nós temos limite inferior e limite superior. Então, esse limite superior vamos chamar de L maiúsculo. E esse limite inferior vamos chamar de L minúsculo. E agora, nós vamos calcular o que a gente chama de amplitude total desses valores. Então, a amplitude total é a diferença entre o limite superior pelo limite inferior. Então, em outras palavras, nós vamos fazer a diferença entre o maior e o menor valor. Nesse caso aqui, a gente obteve 0,67. Beleza, de posse desse valor, o próximo passo agora é descobrir quantas classes eu vou ter. Sabendo o número de classes, nós vamos poder, então, dividir os dados de acordo com esse número de classes. Para descobrir isso, tem uma formulazinha que a gente pode utilizar, onde diz que a quantidade de classe é igual à raiz quadrada da quantidade de elementos, né, desse levantamento. Então, aqui nós temos quantos valores? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então, 5 vezes 8, 40. São 40 valores. Então, calculando a raiz quadrada de 40, deu um número próximo de 6. Né? Aqui a gente vai sempre arredondar. Tá? Arredondar para quanto? Para um número inteiro. Tudo bem? Porque eu quero saber a quantidade de classe. Eu tenho 5 classes e meia, não adianta. Porque as classes são as linhas. Então, eu tenho que ter uma quantidade inteira. Agora, vamos calcular a amplitude de cada classe. E essa amplitude? Essa amplitude seria a diferença entre o menor e o maior valor de cada classe. Lembrando, a classe é um intervalo de números reais, vamos dizer assim. E aí, como a gente viu lá no terceiro ano do ensino médio, esses intervalos de números reais é sempre colocado o menor e o maior valor, né? Então, primeiro nós vamos calcular quem é essa amplitude, certo? Qual vai ser a diferença entre o menor e o maior valor em cada classe. E fazendo então a divisão da amplitude total pelo total de classe, 0,67 por 6, vai obter o valor de 0,112. Esse valor ele deve ser arredondado, tá, pessoal? Por quê? Olha só, todos esses valores aqui só tem 2 casas. Eu encontrei um número com 3 casas. Então, vai dar problema porque eu vou ter muito número quebrado.
Então, para facilitar, a gente arredonda também para ter duas casas decimais. Mas cuidado, esse arredondamento é diferente do que a gente está habituado a fazer. Por quê? Como eu quero fazer um arredondamento da amplitude das classes, que é a diferença entre o maior e o menor valor, se eu colocar só 0,11, eu não vou ter 6 classes, eu posso ter 7. Tá? Na prática, a gente vê que quando eu arredondo para um valor menor, eu posso então ter só um valor, por exemplo, esse 1,75 pode ficar fora da sexta classe. Aí eu teria que criar mais uma classe só para ele. Então, para evitar isso, sempre a gente vai arredondar a amplitude da classe, o valor mais alto. Tá? Então, 0,112, nós vamos arredondar para 0,120. E ao tirar o zero, né, fica 0,12. Ok? Olha, aqui, se a gente tivesse feito arredondamento comum, a gente ia só tirar o 2, ia ficar 0,11. Mas como a gente quer o valor mais alto, então a gente aumenta esse 1 aqui para 2, ficou 0,12. Inclui esse, que aumenta uma unidade aqui, 0,12. Agora vamos montar nossa tabela, certo? Nós já temos aqui, ó, a amplitude de cada classe. Nós temos o total de classe. E também temos o menor valor, que é o nosso limite inferior. Então, está aqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Eu fiz uma tabela com 6 classes. Tá? Nós temos aqui a nossa frequência absoluta e a frequência relativa, que eu vou representar na forma de porcentagem. Bem? Então, vamos começar a montar a nossa classe. Esse limite inferior vai ser o primeiro valor da primeira classe. Então, nossa primeira classe vai ter como limite inferior 1,08. Quem vai ser o nosso limite superior dessa classe? Ora, como nós obtemos que cada uma dessas nossas classes vai ter uma amplitude 0,12, então esse 0,12 é a diferença entre o menor e o maior valor. Então, para obter esse maior valor, vamos fazer 1,08 mais 0,12. Fazendo essa soma, vamos obter que o limite superior da primeira classe vai ser 1,20. Bom, esse limite superior da primeira classe, ele vai ser repetido agora como limite inferior da segunda classe. Por quê? Observem que existe um símbolo aqui, ó, separando os dois valores, né? Onde esse símbolo tem um traço para o lado do 1,08 e do outro lado não tem traço. Ó. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse 1,08 ele vai ser contabilizado nessa primeira classe. Já o 1,20 ele não vai ser contabilizado, certo? Ele é um limite, ou seja, eu posso contar qualquer valor que tiver de 1,08 até próximo de 1,20, mas não posso contar 1,20. Então, eu poderia contar, por exemplo, uma altitude de 1,19, mas jamais uma de 1,20. Por quê? Porque a altitude de 1,20 vai ser contada na segunda classe, porque é o valor do limite inferior, certo? Onde tem o símbolozinho do tracinho indicando que esse valor aqui é inclusive, né? Agora, obter o limite superior da segunda classe. Meio procedimento. Se eu sei que a amplitude de cada classe é 0,12, soma 0,12 com 1,20, como estamos vendo aqui. Com isso, vamos obter 1,32. E vai ser o limite superior da segunda classe e, ao mesmo tempo, o limite inferior da terceira classe. E assim por diante. Quem vai ser o limite superior da terceira classe? 1,32 mais a amplitude da classe, que vai dar 1,44. Então, esse 1,44 tanto é o limite superior da terceira classe, como o limite inferior da quarta. Então, ele é repetido. Novamente, amplitude somada com o limite inferior, obtém-se o limite superior. Esse limite superior da quarta classe é também o limite inferior da quinta. Para obter agora o limite superior dessa quinta classe, vamos somar 1,56 com 0,12. Obtemos então 1,68, que tanto é o limite superior da quinta classe, como também o limite inferior da sexta. E finalizamos agora a montagem das nossas classes, dos nossos intervalos de classe, fazendo 1,68 somado com 0,12, que deu 1,80. E assim a gente finaliza. Observe que se eu não tivesse feito aquele arredondamento para mais, poderia ser que bem aqui tivesse dado 1,75. E aí, como esse valor aqui ele não é contado, então eu teria que criar mais uma classe só para contar 1,75. Aí a nossa classe
aumentaria de 6 para 7. Daí a importância de você sempre fazer esse arredondamento da amplitude para mais, nunca para menos. Bom, agora que montamos nossas classes, vamos fazer a contagem, né, da frequência absoluta e posteriormente da frequência relativa. Vamos visualizar agora nossos dados aqui, né, colocado em ordem. Isso também vai facilitar não só a gente verificar quem são os limites, mas fazer a contagem das frequências de cada classe. Tá? Então vamos começar aqui a primeira classe, o valor vai de 1,08 até próximo de 1,20. Então, onde esses valores estão? Ó? Aqui, ó, 3. Opa, aqui embaixo tem 1,20. Mas por que eu não estou contando ele? Ó? Porque ele é limite superior. Limite superior não é contado. Tá? Só conta até próximo do limite superior. Então, nossa frequência absoluta da primeira classe vai ser 3. E aonde esse 1,20 vai ser contado? Aqui na segunda classe, porque na segunda classe ele é limite inferior. Limite inferior é incluso, ou seja, é contado. Então vamos contar de 1,20 até próximo de 1,32, ó. Até aqui, né? Nós vamos ter 4 valores. Continuando, terceira classe, vamos contar de 1,32 incluso até próximo de 1,44. Então esses valores aqui, todos eles são menores do que 1,44. Até aqui, né? Esse aqui já é maior. Então vamos contar até aqui. Vamos ter 3 mais 3, 6. São 6 valores. Próxima classe, vamos contar todos os valores de 1,44 até menor do que 1,56. Então vamos contar esses valores e vamos parar bem aqui, ó, porque 1,56 não é menor do que 1,56. Então não pode ser contado. Então vamos contar até aqui. Nós temos então 4 mais 2, 6 novamente. 1,56 já vai ser contado na quinta classe. E vai ser contado até um número menor do que 1,68. 1,68 está aqui, né? Então não pode ser contado nessa classe. Vai ser contado até aqui. Então nós temos 3, 4, 5, 10, né? Mais um 11, 12, 13. Então nossa frequência absoluta é 13. A última classe, então, vai contar todos esses valores, porque todos esses valores aqui são de 1,68 até menor do que 1,80, né? Então vamos ter 8 valores. Somando tudo tem que dar 40, né? E fazendo a soma dá 40 mesmo. Frequência relativa, recordando de novo, 3 divide por 40, 4 divide por 40, 6 divide por 40, 13 divide por 40 e 8 divide por 40. Os resultados eu vou multiplicar tudo por 100 e obtemos esses aqui. Ao fazer essa soma tem que dar exatamente 100%. Bom, agora nós vamos falar sobre histograma. Histograma é uma representação gráfica que se faz quando as classes são representadas na forma de intervalos. Okay? Como foi aquela tabela anterior e como essa tabela aqui que nós vamos fazer agora. Aqui é uma tabela que mostra o tempo para responder a prova, ou seja, nessa primeira classe foi registrado quantos alunos levaram de 43 minutos até próximo de 46 minutos para responder a prova. Ou seja, de 43 minutos até 45 minutos e 59 segundos. Então, no total foram 3. Mesma coisa aqui, de 46 até próximo de 49, foram 6. De 49 até próximo de 52, foram 12. De 52 até próximo de 55, foi 3. De 55 até próximo de 58, foram 6. Bom, como esses valores estão se repetindo, ó, né? Limite superior da classe de cima é o limite inferior da classe de baixo. Então, na hora de representar esses gráficos, se eu for fazer um gráfico de barra comum, passados, esses valores vão aparecer sempre duplicados. Então, para evitar isso, é que a gente trabalha com histograma. Onde o histograma é um gráfico de barra só porque é juntinho, né? Todas as barras vão ser juntas uma da outra. E assim, ó como vai ficar essa representação. No eixo vertical, nós temos a frequência absoluta. Poderia ser a frequência relativa? Poderia, não tem nenhum problema. E no eixo horizontal, nós temos o tempo. Observem que, bem aqui tem um detalhe nesse gráfico, porque lembra que eu falei sobre manter a proporcionalidade dos dados, né? Mas aqui os dados são dados bem distantes do zero. Então, se eu for fazer esse gráfico, né, como se fosse um plano cartesiano, começando do zero até chegar no 58, e o gráfico começando do 43, ia ficar um gráfico muito estranho.
Então, a gente tem que mostrar que essa parte aqui do gráfico não está respeitando a proporcionalidade. Então, por isso que ele fez essa linha nesse formato. Alguns autores só cortam com 2 tracinhos, né, indicando então que foi encurtado esse eixo horizontal. Agora notem, ó, 43 é o limite inferior da primeira classe. Já o 46 foi colocado estrategicamente aqui, de forma que ele é tanto o limite superior da primeira classe, como também o limite inferior da segunda classe. 49 é a mesma coisa, foi colocado bem aqui nessa fronteira, onde ele é tanto o limite superior da segunda classe, como também limite inferior da terceira classe. Por isso que os gráficos vão ficar coladinhos, ó. Vão ficar com as barras, vão ficar tudo juntinho uma da outra. E agora é só desenhar as barras, né, respeitando a sua frequência absoluta. Tá? Então, todo gráfico desse formato aqui, onde os dados estão sendo distribuídos através de um intervalo de classe, vai ser um histograma. Bom, legal, né? Agora, como a gente pode fazer todo esse trabalho, né, de uma forma mais fácil, né? Por exemplo, utilizando a tecnologia ao nosso favor. Aí, para isso, eu peço que vocês assistam o próximo vídeo, onde a gente vai ver a utilização do Excel, né, para organizar e representar dados, tá bom, pessoal? Então, bora para a próxima aula, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me procurar. Estou aqui para esclarecer, para poder facilitar a compreensão de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.